Olha, no xadrez do poder aqui no Brasil, tem hora que um movimento que parece, sei lá, pequeno, tipo um ministro só trocando de turma lá no STF, pode, na verdade, virar o jogo todo. E, pois é, foi exatamente isso que acabou de acontecer. Então fica aquela pergunta no ar, né? Essa mudança do ministro Luiz Fux foi só uma coisinha administrativa? Uma simples troca de cadeiras? Ou foi, na verdade, uma jogada de mestre pensada para redesenhar o poder no tribunal mais importante do Brasil? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender o tamanho do impacto dessa jogada, a gente tem que fazer o seguinte, vamos voltar uma casinha nesse tabuleiro e dar uma olhada em como é que as peças estavam arrumadas antes. E o epicentro de tudo, o centro do poder, era a primeira turma. Bom, a configuração era essa aí. De um lado, a primeira turma. E olha, com o Fux lá, era um verdadeiro time de peso, viu? A maioria ali tinha sido indicada pelo presidente Lula e a liderança era bem clara, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. A influência dele, segundo os juristas, era tão forte que as posições dele quase nunca eram contrariadas ali dentro. Era tipo um placar de 4-1, praticamente garantido na maioria das vezes. Mas aí, uma peça se mexe na tabuleiro. No dia 22 de outubro, a transferência do Fux é aprovada e pronto. O cenário todo começa a mudar, mas a mudar completamente de figura. E olha só como fica o novo mapa do poder. O Fux simplesmente cruza o tabuleiro e vai para a segunda turma. Agora, esse grupo ele é conhecido por ter um perfil mais garantista. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eles costumam focar mais nos direitos, nas garantias dos réus. Sabe, é um contraste com uma visão mais, digamos, punitivista. E agora o Fux senta justamente ao lado de quem? De Nunes Marques e André Mendonça, que foram os dois indicados pelo ex-presidente. E é aqui que está o pulo do gato, como bem aponta o jurista Luiz Augusto Módulo, porque o voto do Fux agora não é só mais um voto. Não mesmo. Ele pode ser o tal do voto de Minerva, sabe? O ponto da virada. Com o voto dele, de repente, é possível formar uma nova maioria ali. Isso cria o quê? Um contrapeso real àquele poder que antes era praticamente absoluto na primeira turma. Certo, mas tá bom. O que essa mudança de equilíbrio significa na prática, no dia a dia? Pois é, uma única jogada do Fux provoca, no mínimo, 3 ondas de impacto gigantescas, tanto na política quanto na justiça do Brasil. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Então vamos lá, vamos analisar essas consequências. A primeira delas mexe diretamente com a próxima cadeira a ser preenchida lá na corte. A segunda muda totalmente a dinâmica de como os casos mais quentes são julgados. E a terceira, bom, a terceira tem tudo a ver com o futuro político de Jair Bolsonaro. Vamos começar pela primeira. O primeiro efeito é puramente estratégico, como explica o analista André Marcília. Pensa comigo, a próxima indicação do Lula vai para onde? Para a primeira turma, que já é uma turma alinhada ao governo. Ou seja, na prática, é quase como trocar 6 por meia dúzia. O poder que o presidente teria de realmente mudar o equilíbrio da corte com essa nomeação, diminuiu drasticamente. A jogada do Fux, no fim das contas, acabou neutralizando a próxima jogada do executivo. Agora, a segunda consequência. Essa muda o campo de batalha. Pensa só, com as duas turmas agora tão divididas ideologicamente, por que um relator vai arriscar perder um caso polêmico por 3-2? Não faz sentido. Então a tendência agora é que os ministros peguem os casos mais espinhosos e levem direto para o plenário. É o octógono com todos os 11 ministros. Aquele jogo menor que acontecia nas turmas agora pode dar lugar a grandes embates no tribunal completo. E aí a gente chega na terceira consequência. E essa é talvez a mais explosiva de todas, porque ela envolve diretamente um dos casos de maior repercussão no Brasil hoje, o recurso de Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível. E aqui a coisa fica séria, porque o relator desse caso específico é ninguém menos que o próprio Luiz Fux. E a grande dúvida, que está todo mundo se perguntando, baseada numa brecha lá no regimento do tribunal, é a seguinte: será que ele pode levar esse processo junto com ele para sua nova casa, a segunda turma? Um lugar onde, em tese, o ex-presidente encontraria um cenário, digamos, bem mais favorável? Então vamos só recapitular para a gente fechar o raciocínio. Como é que ficou o tabuleiro depois de tudo isso? Bom, o STF agora está claramente dividido. São dois lados com visões de mundo bem distintas. Essa, então, é a nova realidade da corte. De um lado, a primeira turma, que é vista como mais punitivista e é alinhada ao campo progressista, e do outro, a segunda turma, com um perfil mais garantista e alinhado à direita. E é ali, nessa segunda turma, que o voto do Fux agora tem o poder de decidir o jogo. É o fiel da balança.
No fim das contas, o que toda essa análise mostra pra gente é uma coisa muito clara. Os bastidores do judiciário, sabe? Essas trocas internas, que para muita gente parecem só burocracia, são o verdadeiro jogo. É ali que o poder é definido. É como disse a professora Clarice Andrade, às vezes saber quem vai julgar um caso é tão ou até mais importante do que o julgamento em si. E a gente termina então com essa pergunta que fica no ar. Agora que as forças foram reequilibradas com essa balança de poder ajustada e a corte mais polarizada do que nunca, qual será a próxima grande batalha nesse tabuleiro do Supremo? Uma coisa é certa, o jogo acaba de ficar muito mais interessante e complexo.